A paz do Senhor Jesus Cristo, passando hoje aqui para compartilhar uma mensagem para o nosso coração, que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 9 e 10, que diz assim: Jesus ressuscitou no domingo bem cedo, e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Nós podemos ver neste capítulo de Marcos, capítulo 16, que nos conta quando Jesus ele ressuscita no terceiro dia. Pois quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ver o plano de salvação de Deus para os seres humanos, para as pessoas. Porque nós estávamos todos perdidos. Nós estávamos perdidos e estávamos sendo escravo do pecado, escravo do inimigo, escravo do diabo. E nós podemos ver que o pecado ele aprisiona o ser humano. Por isso que Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, porque ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, a condenação que nós íamos ter que pagar. Jesus ele veio e tomou sobre si. Ele levou sobre si toda a condenação que viria sobre nós. E ele não merecia passar por aquilo. E você sabe por que ele fez isso? Você sabe por que Jesus ele fez isso? Ele fez isso por amor. Ele fez isso porque Deus ele nos ama. E a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que coisa forte. Então o recado que Deus está falando para nós hoje é isso. Isso é o recado de Deus para nós hoje. Se sinta amado por Deus. Você é amado por Jesus. Você é amada por Jesus. O amor de Deus é tão grande por nós. O amor de Deus é tão grande por nós. É tão forte o amor que Deus ele tem por nós, que ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Então, que você hoje coloque isso em seu coração. Você é importante para Deus. Você é uma pessoa importante para Deus. Deus te ama. Então sinta amado por Deus e amada por Deus. Porque o diabo, o inimigo, ele não quer que você se sinta amado por Deus. O diabo ele vai fazer de tudo para que você se sinta inferior, para que você se sinta uma pessoa desvalorizada, para que você se sinta uma pessoa não importante. Mas o recado que Deus tem para você na Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus é essa. O que está escrito na palavra de Deus, e o recado que Deus tem para você é esse. Você é amado por Deus, você é amada por Deus, e você é tão importante para Deus que Ele entregou seu próprio Filho para morrer por você e te dar vida. E Jesus Cristo, Ele foi condenado, foi julgado, foi crucificado sem merecer. Ele não merecia aquilo. Ele era o homem perfeito. Ele é o homem perfeito. Ele foi enquanto esteve na terra e sempre será um homem perfeito. Ele nunca cometeu nenhum pecado. Sempre foi honesto e justo. Mas ele fez aquele sacrifício. Ele morreu pelos nossos pecados, porque o pecado afasta o homem de Deus. E Jesus ele veio, morreu por nós, e quando nós o aceitamos como nosso único Senhor e Salvador, nós somos feitos filhos de Deus e passamos a andar em seus caminhos. Nós temos direito ao perdão e à salvação da nossa alma. A salvação. Jesus Cristo ele nos salvou, ele nos libertou e ele nos curou. E a Bíblia vai dizer que ele trouxe a vida para nós. Eu quero falar algo para você. Você não foi criado para ser escravo do diabo. Nós não fomos criados para ser escravo do diabo, escravo do pecado, escravo do vício, escravo daquelas coisas que desagradam a Deus. Nós não fomos criados para isso. Você e eu fomos criados para ser filhos de Deus, príncipe de Deus, princesa de Deus. Foi para isso que nós fomos criados.
e de Deus, e Jesus Cristo ele veio nos libertar da escravidão do diabo, da escravidão de Satanás. Ele veio e nos libertou da escravidão do pecado. Ele veio e nos curou, nos libertou, para nos trazer uma nova vida, para que um dia, quando ele voltar no arrebatamento, nós pudéssemos estar com ele no céu. Naquele dia, quando a trombeta tocar, você e eu vamos nos encontrar com ele nas alturas, vamos nos encontrar com ele no céu, e vamos poder estar diante dele, com todas aquelas pessoas que o aceitaram como seu único Senhor e Salvador e receberam a vida que é Jesus Cristo. Ou quando chegar o nosso momento de partir, o momento que nós sairemos dessa terra, que nós partiremos, nós vamos poder nos encontrar com ele. E essa é a salvação que ele nos deu. E hoje nós podemos aceitar ele e ir para o céu, porque ele deu isso, ele deu esse direito, para que nós não pudéssemos ter sido condenados ao inferno. Por quê? Porque ele nos deu o livre-arbítrio de escolher, e nós escolhemos a vida, escolhemos aceitar ele e andar em seus caminhos, e pela graça dele e pelo perdão dele, nós somos justificados para poder morar no céu, para poder estar com Jesus no céu. Então, quando chega nesse capítulo, no capítulo 16, eles veem Jesus ressuscitado, e Jesus vai e fala para as mulheres que viu ele ressuscitado, e para Maria Madalena, fala bem assim: vai lá nos meus discípulos, vai lá nos meus irmãos e diga a boa notícia, que eu ressuscitei. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Vai e diga que eu ressuscitei, que eu estou vivo. E ele veio e deu a vida para nós, ele deu a sua própria vida por nós. E a notícia hoje que ele deu para nós é essa: que ele deu a sua vida por nós, para nós podermos viver o novo de Deus. Que você venha viver o novo de Deus na sua vida. Que você venha viver o novo de Deus na sua história, na sua casa, na sua família. O novo de Deus. E Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e deu aquela boa notícia para eles. A boa notícia que não era o fim, era apenas o começo. Não é o fim não da sua história, não é o fim da sua trajetória, não é. Não é o fim dessa jornada que Deus tem para você. É só o começo de grandes coisas. Amém. Que Deus ele venha continuar nos abençoando. Mas agora eu quero te convidar a estar fazendo uma oração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos unir a nossa fé. Ó Espírito Santo de Deus, antes de tudo, eu quero te agradecer pelo seu grande amor. Eu quero te agradecer, Jesus, pelo Senhor ter dado a sua vida por nós. Porque nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos, Senhor, o seu grande amor. Mas mesmo assim, o Senhor nos ama. Mesmo assim, o Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor se entregou naquela cruz. O Senhor, meu Deus e meu Pai, carregou, Senhor. O Senhor carregou toda a condenação que vinha para nós, todos os pecados, para que nós pudéssemos ter vida. Então, Jesus, nós dizemos agora que nós recebemos a vida que o Senhor tem para nós. Receba a vida que Jesus quer para você. Receba o novo de Deus na sua vida. Você está perdoado. Você que está arrependido dos seus pecados, você está perdoado. Deus ele tem uma nova vida para você. Deus ele tem uma nova história para você. Glória a Deus, aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigado. E a boa notícia é que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e o Senhor vai agora cumprir a tua palavra sobre a nossa vida. Então, em nome de Jesus, tome posse daquilo que está escrito na palavra de Deus. Tome posse do seu milagre. Tome posse da sua bênção. Tome posse da vida, da libertação. Você não é um escravo do pecado. Você não é escravo do vício. Porque Jesus te libertou. Porque Jesus te salvou naquela cruz. Ele pagou um alto preço. Então receba agora em nome de Jesus a vida. A vida que Ele tem para você. Receba a saúde. Receba a cura. Receba as bênçãos em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Porque Deus, Ele está cumprindo a sua palavra hoje na nossa vida. Ó meu Deus e meu Pai, entra nessa situação. Entra na situação, meu Deus, que essa pessoa mais precisa. Entra, meu Deus,
entra e traga a resposta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a paz, receba a alegria, receba agora o renovo, a força de Deus sobre a sua vida, a força espiritual, porque o Senhor Jesus Cristo entra agora na sua casa e traz agora um novo. Receba e toma posse dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração pela fé, e que Deus ele venha te abençoar e abençoar a sua família. Em nome de Jesus, até a próxima.